Vim mostrar para vocês o caso de uma paciente adolescente com uso de alinhadores. A paciente inicialmente, então, tinha uma questão oclusal, onde a arcada de cima dela é um pouco mais à frente da arcada de baixo. Então a gente tem uma relação da maxila com a mandíbula alterada, não só uma relação dentária. Então a gente pode ver nessas fotos iniciais que isso se reflete nessa região anterior, principalmente essa diferença entre o de baixo e o de cima, e vocês podem perceber que ela tem uma inclinação desse arco inferior, como se ele tivesse uma curvatura. Então aqui essas linhas, elas simbolizam onde deveria estar a mordida da paciente. Então a linha do superior, ela deveria estar se encontrando com essa linha do inferior. Então toda a maxila da paciente é como se estivesse um pouquinho mais à frente, que essa linha aqui deveria estar um pouco mais posterior, com essa ponta de dente encontrando bem nessa região. Aqui a visão das arcadas separadas da paciente. Então a gente pode ver que a gente tem uma questão de desalinhamento, né, do arco superior, um arco um pouco contraído, um pouco fechado, com falta de espaço. E o arco inferior também, um arco um pouco contraído, onde os dentes eles estão inclinados para o lado da língua. E aqui a gente ainda está em final de trocas dentárias, ainda estão nascendo alguns dentes permanentes. Aqui, com 7 meses de evolução de tratamento com alinhadores, o que a gente observa? A gente teve, claro, que uma melhora no alinhamento dos dentes, né? A gente teve já alguma coisa de expansão lá da região posterior do arco, que aqui vocês podem ver que os dentes eram mais inclinados para dentro. Aqui a gente já tem eles com uma correção mais externa, com uma expansão. A gente tem melhora daquela questão que eu falei inicialmente para vocês, da curvatura do arco inferior. Então vocês começam a observar aparecer mais aqui os dentinhos anteriores para correção dessa curvatura dos dois lados. Aqui, qual é que foi o nosso plano de tratamento para a paciente? Como ela tem a arcada de cima mais à frente da arcada de baixo, a ideia é levar cada dente para a região posterior para a gente conseguir aquele engrenamento. Em 7 meses, o que a gente vê do lado esquerdo é que a gente já teve uma melhora naquele encaixe dos dentes posteriores, que a evolução do tratamento, no caso dessa paciente, ela vai acontecendo de posterior para anterior para a gente conseguir esse engrenamento. Então aqui a gente já tem uma melhora naquele aspecto, contudo do lado direito, onde a gente tinha aquela relação inicial nessa posição, afinal de 7 meses, o dente ele melhorou um pouquinho da relação dele, ele veio um pouco para posterior, só que a gente começou a observar uma mordida aberta. Isso daqui aconteceu por falta de colaboração da paciente. A paciente não usava adequadamente os alinhadores, não usava pelo tempo necessário por dia, nem o tempo adequado entre troca de cada alinhador. Então o que aconteceu foi que os alinhadores começaram a desadaptar da boca da paciente e a gente teve essa situação aqui onde o tratamento ele saiu do previsto que a gente tinha no planejamento digital. Então foi feito um replanejamento para essa paciente, para a gente voltar à movimentação a partir do lugar onde o dente tinha ido parar. E vocês podem ver em 7 meses a evolução das arcadas separadamente. A gente já tem um melhor alinhamento e uma expansão aqui tanto da arcada superior quanto da arcada inferior, os dentes eles estão mais verticais. Na arcada superior vocês começam a observar que a gente tem um maior espaço aqui entre alguns dentes, que é justamente reflexo desse movimento que a gente está fazendo dos dentes para trás. Então ele vai gerando alguns espaços mais para frente, até a gente ter a correção total e fechamento de todos esses espaços. Então a gente fez um replanejamento da paciente com 7 meses, e esse aspecto aqui, depois de 1 ano e 3 meses de tratamento, a gente teve sim daí uma evolução maior do tratamento, apesar do tratamento ainda ter andado mais lentamente do que ele poderia, porque mais uma vez a gente não teve uma colaboração adequada da paciente no uso de elásticos, no uso adequado e troca exata no dia que tem que ser de cada alinhador pela paciente, mas mesmo assim a gente teve uma boa evolução do caso. Então aqui, aquela situação na região dos molares do lado direito, a gente já conseguiu um melhor engrenamento e uma correção já daquela relação mais anterior da maxila. E do lado esquerdo, continuou a mudança e o melhor engrenamento daquela região posterior. Quando a gente compara o inicial, 7 meses e 1 ano e 3 meses, quando a gente vê aquelas linhas de onde deve estar a oclusão da paciente, onde os dentes deveriam se encontrar idealmente,
a gente vê que aqui nos 7 meses parece que até deu uma piorada do que era inicialmente, né? Claro que a gente tem uma diferença de fotografia. E aqui já num ano e 3 meses, na região posterior, a gente já tem uma melhora em relação ao inicial do lado direito, e do lado esquerdo os dentes já estão numa posição ideal de oclusão, já estão engrenados. Por que na região anterior aqui a gente ainda observa essa diferença? Porque ainda não começou essa etapa de correção. Como o tratamento foi atrasado por várias questões, ainda estamos numa correção nessa região média aqui do arco. Futuramente, esses dentes também vão engrenar adequadamente. Quando a gente vê, então, a vista das arcadas separadas, do inicial para o final, a gente vê uma maior expansão de ambos os arcos, né? Um nivelamento melhor. E aqui, de novo, aquela questão que eu falei para vocês, que em 7 meses a gente via uns espaços mais aqui posteriores, que era a região que a gente estava corrigindo. Agora, com 1 ano e 3 meses, vocês podem ver que esses espaços eles estão um pouquinho mais para frente do arco, que é a região que a gente está corrigindo agora. Essa paciente ela ainda tem bastante para evoluir, então ainda vai ser um tratamento um pouquinho mais longo, justamente por causa, é um tratamento complexo, que já é demorado em si, mas ele vai ser um pouquinho mais longo porque a gente não teve a colaboração ideal dessa paciente, mas mesmo assim a gente está tendo bons resultados. Ficou com alguma dúvida? Gostaria de saber alguma outra curiosidade sobre tratamentos com alinhadores? Fala aqui comigo.